2. O Evangelho de Lucas. Lucas. Autor: Lucas. Data: 60-63 depois de Cristo. Tema: Jesus, o Salvador divino humano. Palavras-chave: oração, ação de graças, alegria, salvar, reino, Espírito Santo, arrependimento. Versículo-chave: Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Segundo parece, Lucas era um gentil convertido, sendo o único autor humano não judeu de um livro da Bíblia. O Espírito Santo o moveu a escrever a Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus, a fim de suprir uma necessidade da igreja gentia, de um relato completo do começo do cristianismo. A obra tem duas partes: o nascimento, vida e ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, Lucas; o derramamento do Espírito em Jerusalém e o desenvolvimento subsequente da igreja primitiva, Atos. Esses dois livros perfazem mais de uma quarta parte do Novo Testamento. Pelas epístolas de Paulo, sabemos que Lucas era um médico amado e um leal cooperador do apóstolo. Pelos escritos de Lucas, vemos que ele era um escritor culto e hábil, um historiador atento e teólogo inspirado. Segundo parece, quando Lucas escreveu o seu evangelho, a igreja gentia não tinha nenhum desses livros completo ou bem conhecido a respeito de Jesus. Primeiramente, Mateus escreveu um evangelho para os judeus, e Marcos escreveu um evangelho conciso para a igreja em Roma. O mundo gentil de língua grega dispunha de relatos orais de Jesus, dados por testemunhas oculares, bem como breves tratados escritos, mas nenhum evangelho completo com os fatos na devida ordem. Daí, Lucas se propôs a investigar tudo cuidadosamente desde o princípio, e, provavelmente, fez pesquisas na Palestina enquanto Paulo esteve na prisão em Cesareia, e terminou o seu evangelho perto do fim daquele período, ou pouco depois de chegar a Roma com Paulo. Autor: o Evangelho segundo Lucas é o primeiro dos dois livros endereçados a um certo Teófilo. Embora o autor não se identifique pelo nome em nenhum dos dois livros, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e as evidências internas indicam a autoria de Lucas nos dois casos. O autor deste terceiro evangelho foi o doutor Lucas, companheiro de Paulo. Sendo correta esta suposição, ele foi o único escritor gentil dos livros do Novo Testamento. Propósito: Lucas escreveu este evangelho aos gentios para proporcionar-lhes um registro completo e exato de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima. Escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, sua intenção foi transmitir a Teófilo e outros convertidos e interessados gentios, com certeza, a plena verdade sobre o que já tinham sido oralmente inteirados. Lucas no seu evangelho deixa claro que ele escreveu para os gentios. Por exemplo, ele apresenta a genealogia humana de Jesus, recuando-a até Adão e não até Abraão, conforme fez Mateus. Em Lucas, Jesus é visto claramente como o Salvador divino humano, que veio como a provisão divina da salvação para todos os descendentes de Adão. Visão panorâmica. O Evangelho segundo Lucas começa com as narrativas mais completas da infância de Jesus, bem como apresenta o único vislumbre, nos Evangelhos, da juventude de Jesus. Depois de descrever o ministério de João Batista e apresentar a genealogia de Jesus, Lucas divide o ministério de Jesus em 3 seções principais: o seu ministério na Galileia e arredores, o seu ministério durante a viagem final a Jerusalém, sua última semana em Jerusalém. Embora os milagres ocupem lugar de destaque no registro de Lucas sobre o ministério de Jesus na Galileia, o enfoque principal deste evangelho consiste nos ensinos e parábolas de Jesus durante seu extenso ministério a caminho de Jerusalém. Características especiais. São 8 as características principais do evangelho segundo Lucas. 1. Seu amplo alcance no registro dos eventos na vida de Jesus, desde a anunciação do seu nascimento até a sua ascensão. 2. A qualidade excepcional do seu estilo literário, empregando um vocabulário rico e escrito com um domínio excelente da língua grega. 3.
O alcance universal do Evangelho, que Jesus veio para salvar a todos, judeus e gentios igualmente. 4. Ele salienta a solicitude de Jesus para com os necessitados, inclusive mulheres, crianças, os pobres e os socialmente marginalizados. 5. Sua ênfase na vida de oração de Jesus e nos seus ensinos a respeito da oração. 6. O notável título de Jesus neste Evangelho, a saber, Filho do Homem. 7. Seu enfoque é sobre a alegria que caracteriza aqueles que aceitam a Jesus e a sua mensagem. 8. Sua ênfase na importância e proeminência do Espírito Santo na vida de Jesus e do seu povo. A preparação do Filho do Homem, Lucas 1:1-4 e 13. Note o resultado da vida e do ministério de João, na plenitude do Espírito Santo. Mediante o Espírito Santo, João, pela pregação convence o povo dos seus pecados e os levam ao arrependimento e à conversão a Deus. Prega no espírito e poder de Elias, reconcilia as famílias e conduz muitos a uma vida de retidão. João será semelhante em muitos aspectos ao destemido profeta Elias. Por ser cheio do Espírito Santo, será um pregador da retidão moral. Demonstrará o ministério do Espírito Santo e pregará sobre o pecado, a justiça e o juízo. Converterá os rebeldes, à prudência dos justos. Não transigirá com a sua consciência, nem perverterá princípios bíblicos, para conseguir posição social ou proteção. Seu propósito será obedecer a Deus e permanecer leal a toda a verdade. Em suma, João será um homem de Deus. Deus cumpre o que os profetas haviam predito. Miqueias diz que Belém seria o lugar onde Jesus havia de nascer, visto ser ele da família de Davi. Maria, porém, morava em Nazaré, que ficava a 160 quilômetros de distância. Mas Deus providenciou para que Roma baixasse um decreto obrigando José e Maria a ir a Belém, exatamente quando a criança estava para nascer. Não é maravilhoso como Deus usa um decreto de um monarca pagão, César Augusto, para fazer cumprir suas profecias? Deus ainda move a mão dos dirigentes para realizar os seus propósitos. O Salvador, Cristo, o Senhor, Lucas 2:11. Na ocasião do seu nascimento, Jesus é chamado Salvador. Como Salvador, veio nos libertar do pecado, do domínio de Satanás, do mundo ímpio, do medo, da morte e da condenação pelas nossas transgressões. O Salvador também é Cristo, o Senhor. Foi ungido como o Messias de Deus, e o Senhor que reina sobre o seu povo. Ninguém pode ter Cristo como Salvador, enquanto recusar como o Senhor. Crescia o menino e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:40. Aos 12 anos subiu com os pais a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Foi encontrado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Encontramos aqui as primeiras palavras de Jesus: "Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai?" É o primeiro alto testemunho de sua divindade e do seu parentesco com o Pai. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Lemos novamente: "E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso aos pais. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens." Tudo isso se referia a Jesus homem, e só Lucas registra. É interessante notar que Lucas apresentava a genealogia de Jesus na época de seu batismo, e não do nascimento. Há diferenças notáveis entre as genealogias de Lucas e Mateus. Temos em Mateus a genealogia do rei, filho de Davi, através de José. Lucas nos dá a sua genealogia particular, pelo lado de Maria. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Este vos batizará com o Espírito Santo, Lucas 13:16. O batismo com o Espírito Santo, que Cristo outorga aos seus seguidores, é um novo sinal de identificação do povo de Deus. Foi prometido em Joel 2:28 e reafirmado por Cristo depois da sua ressurreição em Lucas 24:49, Atos 1:4-8. Essa predição teve seu cumprimento inicial no dia do Pentecoste.
O propósito da tentação não foi descobrir se Jesus cederia ou não a Satanás e sim mostrar que ele não podia ceder. Também serviu para revelar que nada havia nele para o que Satanás pudesse apelar. Cristo podia ser tentado ou provado. Parte 2. O ministério do Filho Homem, Lucas 4:14-19:48. Depois da tentação, Jesus indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Vemos que Jesus estava acostumado a ir à igreja aos sábados. Cresceu num lar piedoso. Aqui, Jesus explica o propósito do seu ministério, ungido pelo Espírito Santo. É para pregar o Evangelho aos pobres, aos necessitados, aos aflitos, aos humildes, aos abatidos de espírito, aos quebrantados de coração e aos que temem a sua palavra. É para curar os aflitos e oprimidos. Essa cura envolve a pessoa inteira, tanto física quanto espiritual. E abrir os olhos espirituais dos que foram cegados pelo mundo e por Satanás, para agora verem a verdade das boas novas de Deus. É para proclamar o tempo da verdadeira liberdade e salvação do domínio de Satanás, do pecado, do medo e da culpa. Cedo, no ministério de Jesus, vemos os da sua própria cidade tentarem matá-lo. Temos aqui o primeiro sinal da sua futura rejeição. Ele proclamara ser o Messias. Ficaram cheios de ira ao ouvi-lo dizer que o Messias judeu viria também, para os gentios. Acreditavam que a graça de Deus estava circunscrita aos judeus, e por isso dispuseram-se a matá-lo. Ele recusou-se a realizar milagres em favor deles por causa da sua incredulidade. Tentaram precipitá-lo de um despenhadeiro, porém, ele escapou e foi para Cafarnaum. Ele retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas ressalta mais do que os outros evangelhos a prática da oração na vida e na obra de Jesus. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus no Jordão, ele estava orando. Em certas ocasiões, afastava-se das multidões para orar, e passou a noite em oração antes de escolher os 12 apóstolos. Ficou orando em particular antes de fazer uma pergunta importante aos seus discípulos. Por ocasião da sua transfiguração, ele subiu ao monte a orar. Sua transfiguração ocorreu estando ele orando, e estava ele a orar antes de ensinar aos discípulos a chamada oração do Senhor. No Getsemane, ele orava mais intensamente. Na cruz, orou pelos outros, e suas últimas palavras antes de morrer foram uma oração. Está registrado que ele também orou depois da sua ressurreição. Ao observarmos a vida de Jesus nos outros evangelhos, nota-se que ele orou antes do convite: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos". Ele orou junto ao túmulo de Lázaro e durante a instituição da ceia do Senhor. Os judeus odiavam os gentios devido ao tratamento que deles receberam quando no cativeiro da Babilônia. Olhavam-nos com desprezo. Consideravam-nos imundos inimigos de Deus. Lucas descreve Jesus derrubando as barreiras que se levantavam entre judeus e gentios, fazendo do arrependimento e da fé as únicas condições de admissão no reino. E que em seu nome se pregasse arrependimento de Jerusalém. Assim faziam os seus pais. Lucas 6:23. No Antigo Testamento, Israel muitas vezes rejeitou a mensagem dos profetas de Deus. As igrejas devem saber que Deus lhes envia profetas com o propósito de conclamar tanto os líderes, como o povo, a uma vida de retidão e de fidelidade a toda a Escritura e a separação do mundo. Compaixão pelas viúvas. A compaixão que Jesus sentiu por essa viúva revela o seu amor e cuidado especial pelas viúvas e qualquer outra pessoa que fica sozinha no mundo. O marido desta viúva morrera primeiro e, agora, o seu filho único. Que situação! No tocante a essa compaixão de Deus, as Escrituras ensinam o seguinte: 1. Deus é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Estão sob seu cuidado e proteção especiais. 2. Mediante o dízimo e a abundância do seu povo, Deus supre as necessidades deles. 3. Ele abençoa aqueles que os ajudam e os honram. 4. Ele está contra aqueles que tiram proveito deles ou os lesam. 5. São beneficiados pelo terno amor e compaixão de Deus. 6. A igreja primitiva fez do cuidado deles uma prioridade. 7.
Tiago declara que um dos aspectos da verdadeira fé em Cristo é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Na interpretação da parábola do semeador por Cristo, ele mostra com clareza que alguém pode crer iniciar uma sincera vida de fé, mas desviar-se depois, por não resistir à tentação. Por outro lado, aos que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Jesus ensina que é essencial que aqueles que recebem a palavra conservem ou guardem. Quando os 12 são encarregados de pregar, recebem uma grande tarefa. Em Mateus ouvimos o Senhor dizer: "Não tomeis rumo aos gentios, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel." Lucas não registra isto, e diz: "Também os enviou a pregar, então, saindo, percorriam, anunciando o evangelho, por toda parte." Pregar o reino, curar os enfermos, Lucas 9:2. Esta foi a primeira ocasião em que Jesus enviou os 12 discípulos para representá-lo por palavras e atos. A instrução dada aos 12, conforme o trecho paralelo em Mateus, foi ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da sua ressurreição, no entanto, Jesus ampliou o alcance, para abranger todas as nações, numa comissão que deve continuar até a consumação dos séculos e o fim do mundo. Os escritores dos evangelhos deixam claro que a ordem de Jesus para pregar o reino de Deus, raras vezes, foi dada a parte da ordem para curar os enfermos e expulsar demônios. É a vontade de Deus que a pregação do Evangelho, hoje, seja acompanhada pela mesma demonstração do Espírito e de poder a fim de enfrentar o desafio de Satanás nestes últimos dias. As igrejas de hoje não devem se comparar umas com as outras, mas com esta mensagem e padrão do Novo Testamento. Estamos vendo e experimentando o reino de Deus da mesma maneira que os cristãos primitivos. A parábola do bom samaritano destaca a verdade de que compaixão e cuidado são coisas intrínsecas à fé salvadora e à obediência a Cristo. Amar a Deus deve ser também amar ao próximo. A vida e a graça que Cristo transmite aos que o aceitam produzem amor, misericórdia e compaixão pelos necessitados e aflitos. Esse amor é um dom da graça de Deus através de Cristo. O crente tem a responsabilidade de viver à altura do amor do Espírito Santo, tendo um coração não endurecido. Quem afirma ser cristão, mas tem o coração insensível diante do sofrimento e da necessidade dos outros, demonstra cabalmente que não tem em si a vida eterna. O crente deve aprender a orar por seu sustento, tendo por base 4 princípios bíblicos. Sua petição deve ser de conformidade com a vontade de Deus e para sua glória, de modo que, por ela, Deus demonstre seu amor paternal ao crente, para suprir suas necessidades básicas e dar-lhe condições de praticar os deveres cristãos, para pedir coisas para si somente depois de dar fielmente a Deus e ao próximo. O trecho de Lucas 11:20 ao 26 revela 3 coisas. 1. O sucesso do reino de Deus na terra está em proporção direta à destruição do poder de Satanás e à libertação do homem perdido da escravidão do pecado e do demonismo. 2. Satanás lutará contra o estabelecimento do reino de Cristo na terra. 3. Jesus demonstra seu poder e autoridade divina sobre Satanás, ao derrotá-lo, desarmá-lo e despojá-lo de seu poder. Jesus declara que é impossível permanecer neutro no conflito espiritual entre o seu reino e o poder do mal. Aquele que não se une a Cristo na oposição a Satanás e à iniquidade deste mundo, posiciona-se, na realidade, contra Jesus Cristo. Cada um, ou está lutando por Cristo e pela justiça, ou por Satanás e pela impiedade. As palavras de Jesus condenam qualquer intento de posição neutra ante a iniquidade, bem como obediência parcial. 7 espíritos piores habitam ali. Lucas 11:26. O assunto aqui fica claro, ante o trecho paralelo de Mateus 12:43 ao 45. Nota, que fala da casa desocupada. A passagem ressalta o fato de que na sua conversão o crente deve, não somente ser liberto do pecado, mas também, a partir daí, dedicar-se totalmente a Cristo, à oração, à retidão, à palavra e ao recebimento da plenitude do Espírito Santo.
Satanás não deixa de atacar o crente após a sua conversão. Seu poder é uma ameaça contínua e incessante. A nossa proteção contra o pecado e Satanás vem pela nossa plena consagração a Cristo e o emprego de todos os meios de graça que nos são disponíveis através de Cristo. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e adverte seus discípulos a se precaverem contra esse pecado na sua própria vida e ministério. Figueira, mandarás cortar, Lucas 13, 6 ao 9. A parábola da figueira refere-se primeiramente a Israel. Sua verdade, no entanto, aplica-se a todas as pessoas que professam crer em Jesus, mas não abandonam o pecado. Embora Deus dê a todos ampla oportunidade de se arrependerem, Ele não tolerará para sempre o pecado. O tempo virá quando a graça e a misericórdia de Deus serão removidas e os impenitentes castigados sem misericórdia. Jesus mostra, aqui em Lucas 13:11, que certas enfermidades são efeito direto da ação ou opressão de demônios. O sofrimento desta mulher aleijada procede de um espírito, isto é, um emissário de Satanás. A parábola da grande ceia, Lucas 14:15 ao 24. Embora esta parábola originalmente se aplique a Israel e a sua rejeição ao Evangelho, também se aplica, hoje, às igrejas e a cada crente professo. O assunto desta parábola é o dia da ressurreição em sua glória celestial futura, isto é, a volta de Cristo para levar os seus para o reino celestial. Aqueles que, inicialmente, aceitaram o convite, mas não compareceram, representam os que aceitaram, ou aparentemente aceitaram, o convite de Jesus à salvação, mas seu amor a Cristo e ao seu reino celestial esfriou. Tais pessoas deixaram de ter como objetivo as coisas celestiais. Rejeitaram a admoestação bíblica de buscarem as coisas que são de cima, e não as que são da terra, enquanto esperam o aparecimento de Cristo. Sua esperança e sua vida se centralizam nas coisas deste mundo, e já não desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. O versículo 22 indica que também haverá aqueles, cujo coração está ligado com Cristo no céu, e não nas vantagens desta vida. Oram juntamente com o Espírito e a noiva. Ora, vem, Senhor Jesus. As três parábolas de Lucas 15, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo revelam que Deus é aquele que, no seu amor, busca a pessoa perdida para salvá-la. Nelas aprendemos que é de máxima importância para o coração de Deus a nossa busca dos perdidos. Tanto Deus quanto o céu se regozijam, mesmo quando um só pecador se arrepende. Nenhum labor ou sofrimento nosso é demasiado grande na busca dos perdidos para levá-los a Cristo. O rico e Lázaro, Lucas 16:19 ao 31. O rico levou uma vida egocêntrica. Escolheu mal e sofreu eternamente. Lázaro viveu a totalidade da sua vida na pobreza, mas seu coração era reto para com Deus. Seu nome significa Deus é meu socorro, e ele nunca abdicou da sua fé em Deus. Morreu e foi imediatamente levado ao paraíso, para estar com Abraão. Os destinos desses dois homens foram irreversíveis a partir da sua morte. No tocante à declaração de Jesus a respeito do perdão ao próximo, observemos o que se segue. Jesus deseja que o crente queira sempre perdoar e ajudar os que o ofendem, em vez de abrigar um espírito de vingança e ódio. O perdão e a reconciliação não podem ocorrer verdadeiramente, até que o transgressor reconheça sua ação errada e se arrependa sinceramente. Além disso, Jesus não se referia ao mesmo delito repetido constantemente. O ofendido deve estar disposto a continuar perdoando, se o culpado se arrepender sinceramente. Quanto a perdoar 7 vezes no dia, Jesus não está justificando a prática do pecado habitual. Nem está ele dizendo que o crente deve permitir que alguém o maltrate ou abuse dele indefinidamente. Seu ensino é que devemos estar sempre dispostos a ajudar e perdoar o ofensor. O fariseu e o publicano, Lucas 18, 9 ao 14. O fariseu era justo aos seus próprios olhos. A pessoa que pensa ser justa por causa dos seus próprios esforços não tem consciência da sua própria natureza pecaminosa, da sua indignidade e da sua permanente necessidade da ajuda, misericórdia e graça de Deus.
Por causa dos seus destacados atos de compaixão e da sua bondade exterior, tal pessoa acha que não precisa da graça de Deus. O publicano, por outro lado, estava profundamente consciente do seu pecado e culpa e, verdadeiramente arrependido, voltou-se do pecado para Deus, suplicando perdão e misericórdia. Tipifica o verdadeiro Filho de Deus. Ao entrar em Jerusalém montado num jumento, Jesus testifica publicamente que é o prédito Rei e Messias de Israel. Essa entrada em Jerusalém foi predita pelo profeta Zacarias. A entrada humilde de Jesus é uma ação simbólica destinada a demonstrar que o seu reino não é deste mundo e que ele não veio para governar o mundo pela força ou violência. O sofrimento do Filho do Homem. Lucas 21 ao 23 e 56. Os judeus imaginavam que o Messias seria um descendente de Davi e, portanto, somente um mero governante humano. Jesus demonstra que a declaração de Davi em Salmo 110, 1, onde chama seu filho Senhor, indica que o Messias é mais que um rei humano. Ele é, também, o divino Filho de Deus. A oferta da viúva, Lucas 21, 1 ao 4. Temos aqui uma lição de Jesus a respeito de como Deus vê nossas contribuições e donativos. Jesus está sentado com os discípulos ao redor da mesa, celebrando a festa da Páscoa. Nessa ocasião ele instituiu o que chamamos ceia do Senhor. Ouça suas palavras: meu corpo oferecido por vós, meu sangue, derramado em favor de vós. Isso é diferente de Mateus e Marcos. Dizem eles: meu sangue derramado em favor de muitos. Em Lucas, seu amor é expresso de maneira muito pessoal. Acrescenta o evangelista: fazei isto em memória de mim. Jesus estaria na mente e no coração dos discípulos. No jardim do Getsemane. Ali está Jesus orando, e de sua fronte sagrada escorriam como que grandes gotas de sangue. Lucas nos fala de um anjo descendo para servir o Filho do Homem. Na fraqueza da varonilidade perfeita, ele sofre. Mateus e Marcos não mencionam o anjo. Sob as sombras do jardim, aproximam-se soldados conduzidos por Judas. Diziam as Escrituras que Jesus seria traído por um amigo e vendido por 30 moedas de prata. Pior ainda, os seus amigos o abandonaram. Pedro negou e todos o deixaram e fugiram, exceto João, o discípulo amado. Só Lucas nos conta que Jesus olhou para Pedro que acabava de negá-lo e, com um olhar de amor, derreteu o coração do discípulo. Jesus diante do pretório de Pilatos, depois perante Herodes. Este é o mesmo Herodes que mandou decapitar João Batista. Devido a tão grande dureza do coração de Herodes, Jesus se recusa a dirigir-lhe uma única palavra. Irado, Herodes, juntamente com seus soldados, zomba da reivindicação de Jesus, afirmando ser o rei dos judeus. Da via dolorosa até a cruz, Lucas 23 e 27 ao 38. Só Lucas menciona a palavra Calvário, que é o nome gentil de Gólgota. Lucas deixa de fora muita coisa que Mateus e Marcos registram, porém, somente nele se encontra a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e a sua última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 3 cruzes se erguiam no alto do Calvário. Numa delas estava um malfeitor, que morria por seus crimes. Lucas também conta esse fato. Ele creu no Cordeiro de Deus. A cena do Calvário termina com o Filho do Homem clamando em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. De acordo com este evangelho, o centurião assim testifica: verdadeiramente este homem era justo. A crucificação e a morte de Jesus são a essência e o fundamento do plano divino da redenção. Jesus, que nunca pecou, morreu em lugar da humanidade pecadora. Mediante sua crucificação, foi paga a penalidade dos nossos pecados, e a obra de Satanás foi desfeita. Agora, todos podem voltar-se para Deus, com arrependimento e fé em Cristo, e receber o perdão, a salvação do pecado e a vida eterna. A vitória do Filho do Homem. Lucas 24, 1 ao 53. Jesus mostra a esses discípulos que o Senhor ressurreto é o mesmo amigo e compreensivo e amável de antes da sua morte.
Depois de caminhar e conversar com eles, ouvimos os discípulos rogar-lhe que entre e passe a noite em companhia deles. Revelou quem era, ao levantar aquelas mãos transpassadas na cruz, para partir o pão. Então, o reconheceram, porém, ele desapareceu. Retornando a Jerusalém, lá encontraram muitas provas da ressurreição. Ele provou ser um homem real, de carne e osso. Todos esses pormenores pertencem ao Evangelho de Lucas. 3 vezes, depois de ressurreto, seus discípulos tocaram nele. Levantando Cristo as mãos para abençoar, foi elevado ao céu. O fato de ter sido elevado revela, outra vez, a sua natureza humana. Ele não é mais um Cristo local, circunscrito a Jerusalém, mas um Cristo universal.